que você faria se descobrisse que o fim do mundo já foi descrito em detalhes há quase 2000 anos? Que cada catástrofe natural, cada guerra, cada colapso social pode ser apenas mais uma peça de um plano muito maior? O livro do Apocalipse, ou Revelação, é a última parte da Bíblia e uma das mais enigmáticas já escritas, muito mais do que uma simples profecia. Ele é uma revelação que mistura simbologia, imagens de destruição e promessas de justiça. Um texto que provoca temor, admiração e fascínio, e que ainda hoje intriga estudiosos e religiosos no mundo inteiro. Tudo começa com João, exilado na ilha de Patmos, onde ele afirma ter recebido uma revelação direta de Jesus Cristo. É nesse momento que a realidade começa a se misturar com o sobrenatural. João tem uma visão onde Cristo glorificado o instrui a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas são, ao mesmo tempo, alertas espirituais e julgamentos. Elas falam de fé, hipocrisia, arrependimento, perseguição e recompensa. Mas isso é só o começo. Logo depois, João é levado em espírito para o céu, onde testemunha algo extraordinário. Um trono cercado de trovões, relâmpagos e criaturas celestiais que adoram sem cessar. No centro dessa cena está um livro, selado com 7 selos que ninguém consegue abrir, até que surge o Cordeiro. Esse Cordeiro, símbolo de Cristo, é o único digno de abrir os selos, e é aí que o terror começa. A cada selo quebrado, um novo desastre se revela. Os 4 primeiros selos liberam os famosos cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, montado num cavalo branco, representa a conquista. O segundo, num cavalo vermelho, simboliza a guerra. O terceiro, no cavalo preto, traz a fome. E o quarto, num cavalo amarelo, representa a morte. Esses cavaleiros não são apenas símbolos. Eles são forças destrutivas que percorrem a terra, trazendo caos em todas as direções. É como se João estivesse vendo em um único instante os séculos de sofrimento humano condensados em 4 figuras aterrorizantes. Quando o 6º selo é aberto, há um terremoto tão violento que o sol escurece, a lua se torna como sangue e as estrelas caem do céu. É um colapso cósmico que sinaliza que algo muito maior está prestes a acontecer. Os que habitam a Terra se escondem em cavernas, desesperados, gritando por morte, pois acreditam que o dia da ira chegou. Mas ainda não é o fim. Quando o 7º selo é aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio que carrega mais tensão do que qualquer grito. O silêncio é quebrado por 7 anjos, cada um com uma trombeta. E com cada som dessas trombetas, uma nova catástrofe se desdobra. Granizo e fogo misturados com sangue caem do céu. O mar se transforma em sangue. Um grande astro chamado Absinto cai sobre as fontes das águas, envenenando-as. O sol, a lua e as estrelas escurecem. Um exército de criaturas horrendas, como gafanhotos com rostos humanos e caudas de escorpião, emerge para atormentar a humanidade. É como um pesadelo sem fim, onde as regras da natureza são rompidas e o sobrenatural invade o mundo físico. Mas talvez o momento mais inquietante seja o surgimento das 2 bestas. A primeira sobe do mar e tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela blasfema contra Deus e recebe autoridade para governar o mundo por um tempo limitado. A segunda besta surge da terra e tem aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Ela engana as pessoas com sinais, obriga todos a adorar a primeira besta e impõe a famosa marca, o número 666. Esse número, muitas vezes mal interpretado, é descrito como número de homem e carrega uma simbologia profunda que ainda é debatida entre teólogos e historiadores.
Mas a mensagem é clara: quem não se submeter a esse sistema maligno será perseguido. A guerra espiritual atinge o clímax com o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Cada taça é um golpe contra a terra. Feridas dolorosas, mares mortos, rios secos, sol ardente, escuridão e dor, secas e finalmente a preparação para a grande batalha. Essa batalha, conhecida como Armagedon, reúne os reis da terra em um confronto final contra o exército celestial. Mas antes que qualquer espadada seja descrita, há uma vitória repentina. O mal é derrotado. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Depois disso, Satanás é aprisionado por 1000 anos, um período chamado de milênio, onde Cristo reina e os justos ressuscitam para viver com ele. Mas mesmo após 1000 anos de paz, Satanás é solto por um breve tempo e tenta mais uma vez enganar as nações. É a última tentativa do mal. Ele é derrotado definitivamente e lançado no lago de fogo. E então, finalmente, o juízo final acontece. Diante do grande trono branco, todos os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados e julgados segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são condenados, mas para os que foram fiéis, uma nova realidade se abre. Um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Um lugar onde Deus habita com os homens, onde não haverá mais morte, dor, luto ou lágrimas. O tempo da destruição se encerra e a eternidade de paz começa. O Apocalipse é mais do que terror. É também uma promessa. É o fim de um ciclo de sofrimento e o início de uma nova era. É um aviso, mas também uma esperança. Ele nos força a olhar para dentro e perguntar: em que lado da história queremos estar? Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem ressoou com você. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que realmente está por trás do livro do Apocalipse. E comenta aqui embaixo o que mais te impressiona nessa profecia.